Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre temperatura, qual a temperatura ideal para a criação dos pintacilgos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não utilizo de aquecedores, porém é muito importante sempre estar atento ao comportamento da sua ave. Então, quem não é inscrito, já se inscreva no canal, curta no final do vídeo, compartilhe e fique comigo até o final para entender qual a temperatura aqui dos pintacilgos. Bora pro vídeo. Já é 18 horas, tá? Sexta-feira. E olha só, as aves estão querendo tomar banho, tá vendo? Só que não tem potinho. Tá tendo uma gotinha aqui, ó. Eles estão querendo tomar banho, olha lá, ó. E galera, sabe qual a temperatura que está aqui em São Paulo? Vou mostrar aqui no outro celular. Ó, galera, 14 graus. Então, viram, pessoal? Mesmo no inverno, as aves querem tomar banho. E o que eu quero que vocês fiquem atentos? A temperatura ambiente, né? Tudo aqui é uma coisa, a temperatura corporal da ave é outra. Normalmente, quando a ave fica fofinha, toda arrepiada, ela está com a temperatura corporal fora dos padrões que são ideais para ela. Então, por exemplo, os pintacilgos, a temperatura corporal varia de 40 graus a 41 graus,5, tá bom? Mas não quer dizer que o ambiente está 40 graus, a temperatura corporal. Por quê? Porque são aves que têm um metabolismo muito acelerado. Então, por eles terem o metabolismo acelerado, a temperatura corporal deles é alta. Ah, Israel, e qual que é a temperatura ambiente ideal? A temperatura ambiente ideal varia de 18 graus a 28 graus, chegando até os seus 30. Então, por isso que eu falo aqui, que mesmo no inverno, eu não tenho aquecedor. Porque, por exemplo, como eu mostrei para vocês, hoje está batendo 14 graus. Provavelmente aqui dentro está uns 17, 18 graus. E eu estou sem blusa de frio. E olha que essa casa não tem laje, é forro de madeira e é telhado. Então, quando ela é fria, ela é muito fria. E quando ela é quente, ela é muito quente. Então, galera, eu fico muito atento aqui, principalmente no inverno, ao comportamento da ave, tá? Eu sei que tá 14 graus lá fora, mas aqui dentro tá por volta de uns 18, 17 graus. Mas eu fico sempre atento se as aves estão fofas, se elas estão arrepiadas, se estão paradas. Então, é o que eu sempre falo. Quer identificar se sua ave está doente? Veja a íris do olho, se está triste, se está arrepiada e ave parada. Normalmente, os pintacilgos são aves muito agitadas, né? Se mexem muito, são bem ativas. Então, quando uma ave fica parada, encorujadinha, provavelmente está doente. Então, o que dá para fazer aqui quando uma ave está doente? O ideal é levar no veterinário, né? Ele consegue aí medir a temperatura, ver se a ave tem outros problemas. Mas a temperatura corporal da ave de 40 a 41 graus, beleza? Temperatura ambiente de 18 graus a 30 graus. O ideal aí para criar é de 18 a 28. Por isso que no verão a gente tem uma resposta melhor para criação e reprodução. Por quê? Porque fica sempre ali na casa dos 30, dentro de casa fica mais ou menos 28 certinho. E aí o couro come e os filhotinhos nascem. No inverno, fica abaixo dos 20, então fica muito próximo do limite para baixo. E aí fica difícil de tirar filhote, tá bom? E como no período da incubação precisa ter uma temperatura estável, principalmente do corpo da fêmea, aí já viu, né?
tem que ter uma temperatura ambiente que ajude a temperatura corporal ficar ideal. Eu tô com uma ave aqui que ela tá sofrendo um pouquinho com esse frio. Vou mostrar para vocês aqui o que eu faço para ajudar ela a ganhar um pouco de temperatura. Eu coloquei uma lâmpada aí dentro, tá? E essa lâmpada gera um calor. E eu penduro essa caixinha aqui. Essa fêmea é uma fêmea reprodutora, então eu não posso perder ela. Tá vendo que ela tá fofinha? Todos aqui estão meio fofinhos, mas estão voando, estão fazendo suas coisas. Mas ela, esses dias, estava dormindo de dia. Agora ela tá bonitona. Vou aumentar o brilho aqui. Ó, ela tá bonitona. Mas a temperatura tá bacana, ela tá bebendo água. As fezes dela está ok, tá? Então a gente tem que olhar as fezes, que eu já falei a respeito. Olha aí, ó. Quem não entende de merda, não entende de nada, tá? Então olha aí, ó, o cocôzinho lindo, tá? Como ela só come a Germinex, então tá verdinho, mas ó. Ácido úrico, que é a parte branca, ok. O excremento e o xixi. Perfeito o cocôzinho dela. Então ela não está doente, porém ela está sofrendo um pouquinho aí com a temperatura. Bom, pessoal, e o vídeo é esse. Espero que vocês tenham entendido sobre temperaturas na criação, o que é o ideal. Então, primeiro, temperatura corporal dos pintacilgo é de 40 a 41 graus. A temperatura ambiente ideal para um criatório de 18 graus a 28 graus, podendo chegar ali a 30, mas a gente sabe que às vezes passa disso, principalmente quando está muito abafado no calor, como pode ficar menos de 18 quando está muito frio. Beleza? O que vocês devem observar nesse tempo frio? Se a ave fica dormindo de dia, fica muito quietinha, tá no puleiro de dia, fica muito fofinha, a esses comportamentos que mostram que a ave está doente. Agora sim, ficou frio um pouquinho, ela ficou fofinha, isso é normal, tá? Ela sentiu o clima, mas às vezes com 2 dias com a temperatura baixa, ela já entra naquele clima e depois começa a cantar, começa a pular e já era. Agora, se persistir paradinha, provavelmente está doente, procure um veterinário. Se você já entendeu um pouquinho, pode fazer uma adaptação. No caso aqui, eu criei essa caixinha, vi que ela não tem problemas, né, de alimentação, tá bebendo água, tá tranquila, é só a temperatura que afetou ela um pouquinho, já coloquei a caixinha nela. A única, tá? Isso pode acontecer, até porque essa é uma fêmea de 8 anos. Essa fêmea tem 8 anos, ela é de 2018, estamos em 2026, é uma fêmea de 8 anos. Então, ela sente mais com relação às outras aves. Beleza? Pessoal, quem não é inscrito, já se inscreva no canal, curta, deixa seu comentário se você sabia da temperatura dos pintacilgos, se você já sabia da temperatura ideal do criatório e como isso influencia nas aves e por que os pintacilgos têm essa temperatura. Compartilha para aquela pessoa que gosta de criação de ave. Fui!